Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículos de 21 a 43. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas, e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com os muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu-se no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vê que a multidão te aperta, dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é mestre, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que dessem de comer. E você diz amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero que esta noite falar um pouco sobre esse texto. Gostaria de falar sobre cada versículo desse que eu li. Estou pedindo a Deus para que o tempo me ajude nesse instante, mas quero tentar fazer aqui uma exposição de todo esse texto que li aqui esta noite. Nós vamos perceber que esse texto é um texto muito especial, texto esse escrito por Marcos. Todos nós sabemos, ou até deveríamos saber, que Marcos, ele se obteve de Pedro para poder escrever. Marcos, ele, quando escreve, ele tem um destinatário. O destinatário de Marcos são os romanos. E ele trata Jesus aqui, neste evangelho, como um servo. Nós vamos perceber que os 4 evangelistas, quando vão registrar os milagres de Jesus, eles registram mais ou menos um total de 35 milagres. Dos 35 milagres que os evangelistas registram, 18 estão no evangelho de Marcos. Por que muitos milagres no evangelho de Marcos? Porque Marcos, ele quer impressionar. É importante dizer que os milagres realizados por Jesus, eles não podem ter um fim em si mesmo. Ou seja, os milagres que Jesus operou, ele servia de indicação para uma outra coisa.
Jesus, ao realizar milagres, esses milagres são vistos por João como sinais. Por que sinais? Porque sinal, ele aponta para uma outra coisa mais importante. Quando vamos fazer alguma coisa e o nosso objetivo principal são os sinais, nós podemos entender que essa pessoa está errada, porque ela trata o sinal como se o sinal tivesse um fim em si mesmo. E na verdade, quando Jesus realiza sinais ou milagres, esses milagres eles apontam para uma outra coisa maior, que é o relacionamento que Deus quer ter conosco. E isso fica muito claro quando nós lemos os evangelhos, especialmente o evangelho de João. Então, o fim de um milagre, ele deve ser não apenas com o objetivo de se adquirir o que se desejava, mas sim o objetivo de termos um relacionamento com Deus. Quando Deus te abençoa, te agracia, quando você recebe um milagre da parte do Senhor, isso significa que você não tem que virar as costas e ir embora. Não, o propósito de Jesus ao realizar milagres é que você, a partir do milagre, você tenha um relacionamento com Deus. É aí que na verdade começa todo o processo de relacionamento que Deus quer ter conosco. E esta é a grande verdade que nós temos que pensar quando falamos com relação aos milagres de Jesus. Aqui nós vamos encontrar duas histórias no mesmo texto. Se os irmãos observarem, dos versículos de 21 a 24, Marcos começa falando sobre Jairo. Na verdade, ele dá uma introdução. Ele diz que Jairo estava com a filha moribunda, ou seja, a filha estava prestes a morrer. Mas em um determinado momento, e esse momento é o versículo 24, ele dá uma pausa. E depois ele continua o texto, mas agora ele vai falar de uma segunda história. Ele começa no versículo 25 até o 34, onde ele vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Marcos, ele narra a história desta mulher, que é uma mulher que tinha um fluxo, e até o versículo 34, ele discorre falando sobre essa mulher. Nos versículos de 35 a 43, nós vamos observar na leitura do texto que Marcos volta-se os seus olhos para a história da filha de Jairo. E aí finaliza o texto que a gente leu esta noite. Eu queria, antes de falar com vocês sobre esse texto, apontar algumas curiosidades. Você sabia que das milhares de pessoas beneficiadas pelos milagres de Jesus, apenas o nome de 5 pessoas são citadas nos milagres? Primeiro, Maria Madalena, quando Jesus realiza esta libertação, em Lucas capítulo 8, versículo 2, ele cita o nome de Maria Madalena. Um segundo nome que Jesus citou está em Marcos capítulo 5, versículos de 22 a 23, é o texto que lemos. Ele não cita propriamente dito o nome da filha de Jairo, mas ele cita o nome do pai da filha de Jairo, ou seja, o próprio Jairo. E um terceiro nome que é citado quando Jesus realiza um milagre, está em Marcos capítulo 10, versículos de 46 a 52, que é o nome de Bartimeu, o cego de Bartimeu, ou seja, filho de Timeu. O quarto milagre realizado por Jesus, onde Jesus cita um nome, é o nome de Lázaro. Isso está em João capítulo 11, versículo 43. E o quinto milagre, quando Jesus vai realizar, ele cita o nome de alguém, é o de Malco, em Lucas capítulo 22, 50 e 51, ou João capítulo 18, versículo 10. Essa é uma primeira curiosidade. Uma segunda curiosidade é que nós vamos observar por que o nome de todas as pessoas que foram curadas por Jesus não são citadas pelos evangelistas. Talvez uma resposta a dar para esse tipo de pergunta é dizer que começa-se a registrar alguma coisa
20 anos, de 20 anos a 30 anos após a morte de Jesus. Então os evangelistas, depois de 20 ou 30 anos, os escritores talvez não se lembravam, propriamente dito, de cada nome de cada pessoa, a fim de que registrasse todos eles em suas cartas ou seus evangelhos. Ou uma outra resposta que as pessoas podem até dizer, é que os nomes não são ditos por conta dos milagres realizados por Jesus, é porque o foco do escritor não era mencionar a pessoa favorecida, mas sim mencionar quem de fato fez o milagre e a glória para cujo qual é esta pessoa que realiza o milagre, isto é, Jesus. Essa seria uma segunda curiosidade que está diretamente ligado a esse texto e que eu precisava falar. Uma terceira curiosidade é que nós vamos observar que nos dois casos, as duas histórias desse texto, as duas eram mulheres, só que uma era uma adolescente e ela tinha 12 anos, que era a filha de Jairo, e uma mulher que tinha provavelmente, segundo os estudiosos, 26 anos de idade, que é a mulher do fluxo de sangue. Uma outra curiosidade é que a Bíblia revela a idade de apenas uma única pessoa, dentre tantas outras que ele realizou o milagre. E de fato, este é o milagre onde ele cita o nome desta pessoa. Então, nós vamos perceber que ele fala, na verdade, a idade, que é 12 anos de idade, uma adolescente que estava aqui recebendo o milagre da parte de Deus. E uma última curiosidade, para a gente terminar essa parte introdutória, é que a Bíblia menciona o tempo de duração de uma enfermidade de apenas 3 pessoas quando Jesus realiza o milagre. A mulher do fluxo de sangue, que ele fala que o tempo de duração é de 12 anos, a mulher paralítica, que tinha um espírito de enfermidade, que Lucas 13 vai dizer que era 18 anos, e o paralítico do tanque de Betesda, que é 38 anos, segundo o evangelista João, capítulo 5. Então, meus irmãos, todas essas curiosidades estão ligadas a esse texto, e eu precisava falar aqui esta noite. Como o escritor, ele começa falando de Jairo, mas ele vai dar uma pausa, e daqui a pouco ele continua a história, mas iniciando por meio da mulher do fluxo de sangue, e depois termina com a mulher, ou com a filha de Jairo, eu vou iniciar falando sobre a mulher do fluxo de sangue aqui esta noite. Gostaria que você voltasse os seus olhos para o texto, observe o versículo de número 25, diz-nos assim: e certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Esse é o versículo de número 25. A narrativa desse milagre de cura de Jesus, nós vamos encontrar em evangelhos paralelos. Esse texto também está em Mateus capítulo 9, também em Marcos 5 e em Lucas capítulo 8. Note que Marcos fala do gênero, mas Marcos, ele não diz que essa mulher, ou não fala o nome desta mulher. O texto de Mateus, o paralelo de Mateus vai dizer: e eis que uma mulher. O texto paralelo de Marcos, que é o texto que a gente está lendo, ou que lemos, diz certa mulher, e o texto paralelo de Lucas diz, e uma mulher. Note, meus irmãos, que a preocupação de muitas pessoas é querer saber o nome da mulher. Note que nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas fala o nome desta mulher. Por que que eu me atreveria a tentar chutar ou falar um nome apenas para alegrar o coração dos curiosos por aí? Então, longe de mim tal coisa, porque eu aprendi que onde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. Amém, meus irmãos? O que era o fluxo de sangue? A enfermidade desta mulher era vista como equivalente a uma menstruação, que durava o mês inteiro. Por isso, segundo a lei, ela estava continuadamente impura. Se você ler o texto de Levítico capítulo 5, versículo 3, ou Levítico capítulo 15, versículos de 25 a 33, você vai observar como era dura uma pessoa que ficava com esse tipo de enfermidade por um pouco de mais tempo, e ela era considerada impura diante da sociedade. O que me chama a atenção, meus irmãos,
é que alguns estudiosos dizem que essa mulher tinha 26 anos de idade. Ora, se com 12 anos ela padecia dessa enfermidade, provavelmente quando tinha 14 anos de idade, ela adquiriu esta enfermidade. E com 26 ela teve um encontro com Cristo. Em outras palavras, ela perdeu na enfermidade, na dor, nesse grande sofrimento que ela passou, toda a sua adolescência e toda a sua juventude. Mas aqui ela tem um encontro com Cristo. E nós aprendemos que todas as pessoas que têm um encontro com Cristo, não importa o tempo que se passou, o que começa a se contar é o tempo em que Jesus realizou o milagre para frente, porque Deus faz com que todos nós obtenhamos bênçãos e vitórias a partir do milagre, do que de fato fazer com que os nossos olhos fiquem olhando para trás e ver anos de derrota que tivemos. Então aqui nós vamos encontrar que essa mulher padeceu muito, perdeu sua adolescência, perdeu sua juventude, mas ainda não era o fim. Ela encontrou Jesus e o milagre aconteceu. A lei do puro e a lei do impuro, é só os irmãos depois dar uma olhadinha no texto de Levítico capítulo 15, versículos de 25 a 33, ou Levítico capítulo 5, versículo 3, e os irmãos vão ficar por dentro de como funcionava essa questão da impureza com relação àquele que tinha esse tipo de enfermidade. Mas por favor, voltemos os nossos olhos para o versículo de número 26, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo de mal a pior. Então, nós vamos perceber que esse texto, principalmente o versículo 26, vai falar sobre que essa mulher, ela tentou procurar ajuda, ela foi até os médicos, ela gastou tudo que ela tinha, mas, meus irmãos, depois de ter tentado várias vezes, ela ficou sabendo que Jesus estava passando, ou que Jesus estava realizando milagres. É por isso que é importante nós ouvirmos falar sobre Jesus, porque quem ouve falar de Jesus e dá crédito para a sua palavra, nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Ele é diferente, porque deu ouvidos à voz do Senhor. Versículo 27 diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Preste atenção nessa pequena frase, veio por trás ou veio por detrás. Isso aqui talvez seja um indicativo de temeridade. O que isto quer dizer? Ela provavelmente não queria ser vista, não queria ser identificada, por isso que ela vem por trás. Ela aproveita não ir de frente, porque provavelmente poderia ser reconhecida, mas vem por trás, porque queria algo maior para a sua Bíblia. O que fazer, por exemplo, para chamar a atenção de Jesus? Ela não queria chamar a atenção de ninguém, a não ser de Jesus. Se ela quisesse chamar a atenção de outro alguém, a não ser Jesus, ela viria gritando, viria fazendo barulho, viria pela frente, viria dizendo socorro, viria fazendo alguma coisa para chamar a atenção de Jesus. Quero aqui abrir um parênteses para dizer que hoje em dia nós vivenciamos muitos casos assim. Muitas pessoas, em vez de querer chamar a atenção de Jesus, querem fazer barulho para que o homem perceba, para que o homem tenha percepção, para que o homem veja que está no culto. Existe até mesmo uma frase que a gente costuma dizer, né, pastor Ricardo? Quem não é visto não é lembrado. E às vezes as pessoas se utilizam muito dessa frase para dizer que temos que estar presentes, para mostrar alguma coisa para o homem que nós estamos presentes. Ora,
Muitas pessoas, por exemplo, se soubessem que o pastor Eliseu não estivesse aqui hoje, talvez não viria para o culto. Infelizmente existem pessoas assim, mas graças a Deus que um monte de gente não soube, porque senão estaria em casa vendo culto pela internet. Mas graças a Deus pela vida de você que veio, porque mesmo que o pastor da igreja está viajando ou realizando um outro trabalho, nós estamos aqui não porque queremos chamar a atenção de homem, não porque queremos chamar a atenção do presidente ou do pastor da igreja, queremos estar aqui para chamar a atenção do mestre, e Jesus está aqui esta noite procurando alguém que quer chamar a sua própria atenção, alguém que rompeu tudo, alguém que rompeu todos, alguém que rompeu o cansaço do trabalho, a fadiga, rompeu tudo e todos para estar aqui, para agradar só a Jesus. Temos aqui pessoas nessas condições? Levante a mão e adore o Senhor esta noite. Antes de falar, antes de contar, antes de gritar, ela preferiu se aproximar. Alguns, para chamar a atenção de Jesus, fizeram um esforço muito grande. Nós vamos perceber que um subiu na figueira, o outro destelhou o telhado, o outro rompeu a multidão, mas a forma pela qual ela viu que poderia, de forma sábia, romper a multidão, vindo por trás, para chamar a atenção de Jesus, e só de Jesus, porque quem toca na orla, quem toca numa ponta do vestido de Jesus, não quer mostrar para ninguém que está tocando. Então ela fez isso, foi por isso que ela recebeu o milagre da parte de Deus. A versão revista e corrigida, Mateus e Lucas, traduzem como orla. Olha o que diz Mateus 9, 20, Lucas 8, 44 e Marcos 5, 27. Mateus 9, 20 diz, tocou na orla da sua veste. Lucas 8, 44 diz, tocou na orla da sua veste. Marcos 5, 27 diz, tocou na sua vestimenta. O único texto que fala vestimenta e não usa a expressão orla é os textos paralelos de Mateus e de Lucas. O que é orla? Será que orla é a gola da veste? O que é orla? Será que orla é a barra do vestido? O que é orla? A orla não é a gola das vestes. A orla não é a barra do vestido. Existia um xale, um manto de oração chamado talite. Esse talite se usava de duas formas. Primeiro, na oração, quando se usava cobrindo a cabeça, no período de oração, depois que a oração terminava, tirava sobre a cabeça e colocava sobre os ombros. E segundo, usava-se durante o dia, do andar pela cidade, mas em volta do pescoço. Então, esse talite era usado dessas duas formas. Existe uma parte desse xale que é chamado de franjas. Em cada canto existe uma franja mais específica, uma espécie de cordão de nós amarrados, atados. Esse cordão cheio de nós, na ponta desse vestido, era chamado de orla. Na cultura hebraica ou judaica, se entendia que nesse ponto, e exatamente esse ponto do talite, é que Deus falava, ou seja, era que Deus se apresentava, era que a pessoa que estava com esta vestimenta mostrava ter comunhão com Deus. Então, ela por preciosidade, mas por conhecer a cultura judaica, além de romper toda a multidão, de vir por trás, ela procurou o lugar exato, onde teria que colocar os seus dedos, as suas mãos, e note que ela não toca no corpo de Jesus, ela toca numa parte da veste. Tudo isso porque não queria chamar a atenção de ninguém, mas queria chamar só a atenção de Jesus. Quando trabalhamos com somente Jesus, somente Ele é perfeito, maravilhoso, somente Ele e mais ninguém para acrescentar. Eu posso ser feliz na minha vida, então Jesus se responsabiliza, porque a partir do momento que eu toco nele, também existe uma reciprocidade, é alguém tocando nele e ele sentindo esse toque. Jesus não é aquele que você toca nele, ele sente, mas não liga para você. Existe uma reciprocidade no toque. Quem toca em Jesus pode ter certeza
certeza que ao sentir, Ele vai voltar os seus olhos para você e vai te entregar a vitória, porque Jesus é aquele que vê, se compadece e faz o milagre acontecer. Qual o nome dessa franja no chale? Essa franja chama tzitzit. Isso pode ser encontrado em Deuteronômio capítulo 22, versículo 12, ou Números capítulo 15, versículos do 37 e 41. O poder de Deus não estava no manto que Jesus usava. O poder de Deus não estava na orla. O poder de Deus não estava no talit. O poder de Deus não estava no tzitzit. O poder de Deus estava na pessoa de Jesus. É por isso que nós não devemos se preocupar com as coisas, com vestimentas. Para que Deus receba a minha oração, eu preciso estar vestido com um manto, com um talit, com uma orla, com um tzitzit. Não. Para que Deus ouça a sua oração, basta você ter comunhão com Ele. Basta a sua oração e a sua comunhão ser sincera, porque ao fechar os seus olhos e abrir a sua boca, Deus responde a sua oração. Versículo 28, acompanhe o meu raciocínio, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Repita assim comigo bem alto: antes de tocar com as mãos, ela usou a cabeça. E aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Antes de usar as mãos, os atos, as atitudes para tocar em Jesus, ela pensou, ela raciocinou, ela criou um propósito e disse: se eu tão somente tocar, eu serei curada desse meu mal. Antes de usar os atos ou as atitudes, ela usou a cabeça. Por que muitas pessoas erram hoje? Porque nunca se ouviu falar de tantas pessoas impulsivas e compulsivas como temos nos dias de hoje. Estão usando os atos, as atitudes, antes de pensar, antes de raciocinar, antes de verificar se aquilo que vai fazer é correto, se Deus está com ele ou com ela. Existe muita gente impulsiva e compulsiva. A qualquer momento estoura, a qualquer momento quer tomar uma decisão, a qualquer momento quer viajar, a qualquer momento quer trocar de casa, a qualquer momento quer trocar de igreja, a qualquer momento quer trocar de pastor. Não! Deus não te chamou para ser impulsivo ou compulsivo, porque Paulo diz que eu e você, nós temos a mente de Cristo. Antes de usar os pés para sair do lugar onde você está, você precisa usar a cabeça, a mente de Cristo, e pensar se é de Deus ou não, você sair de onde Deus te colocou. Antes de você usar os pés, as mãos, os lábios, os olhos, os ouvidos, antes de você usar qualquer parte do teu corpo, você tem que usar uma coisa chamada cabeça, cérebro, massa cinzenta, aquilo que o Espírito Santo te deu, e Paulo chamou de mente de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fui ver a diferença de impulsivo para compulsivo. Impulsivo é aquele que comete pequenas loucuras, e compulsivo é aquele que comete grandes loucuras. Se um comete pequenas, o outro comete grandes, os dois erram, porque cometem loucuras. Então nós devemos ter a mente de Cristo, e tudo que for fazer, usar a mente que Deus nos deu, pensar, raciocinar, maquinar, orar a Deus e verificar se Deus quer que eu tomo tal decisão. Existem pessoas que compram tudo que vê pela frente. Onde passa quer comprar, onde passa quer fazer, onde vai quer realizar o desejo do seu coração.
e não sabe o que a Bíblia diz sobre o coração. A Bíblia diz que onde provém todas essas coisas ruins, sabe de onde que é? É do coração. Não importa se você é crente, não importa se você é pastor, não importa se você é dirigente de igreja, pode ser o crente mais santo da igreja. As coisas ruins provêm do coração. Nem tudo que está no seu coração é de Deus, irmão. Mas Paulo diz que você tem uma coisa que Cristo entrou dentro dela, e que se você der valor, você só faz o que Ele manda. Paulo diz que eu e você temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, levante a mão e adore o Senhor. As manchetes dos jornais usam duas frases, sempre quando uma pessoa usa atitude antes da cabeça: agiu por impulso ou agiu por instinto. Quem que é que age por instinto, irmãos? Os animais irracionais. Em outras palavras, quando você age utilizando-se das suas ações, atos e atitudes antes de usar a cabeça, você está agindo como um animal irracional. Você está agindo com o seu instinto. O que é que precisamos? 3 palavrinhas: autoanálise, análise de si mesmo; autocontrole, controle de si mesmo; autoconhecimento, conhecimento de mim mesmo. É isso que falta para nós. O Espírito de Deus nos ajuda com os frutos do Espírito, para ter o quê? Uma autoanálise, um autocontrole e um autoconhecimento. Deus fez tudo perfeito. Deus fez o homem funcionar perfeitamente. Por isso que todos os membros do corpo obedecem quem, irmãos? O cérebro, a cabeça. Porque Deus, quando criou o ser humano, Ele criou assim, de forma natural, para que ele conseguisse viver e sobreviver. Então todos os membros do corpo obedecem um controle que vem da cabeça. Versículo 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo, e já está curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Eu queria que você unisse esses 2 versículos. Ah, se eu tivesse uma caneta aqui agora, eu ia fazer um quadrado nesses 2 versículos, dizer que um não vive ou sobrevive sem o outro. O versículo 29 e o versículo 30. Por quê? Ela sentiu a unção que saiu de Jesus, a virtude que saiu de Jesus. No versículo 29 ela sente. Só que no versículo 30 houve uma reciprocidade. Jesus também sentiu que alguma coisa saiu dele. E não passou para todas as pessoas que estavam ali. Foi especificamente para ela. Nós precisamos casar esses 2 versículos. Nós precisamos fazer um quadrado. Quadrado não, retângulo nos 2 versículos. Um não vive sem o outro. Assim como o versículo 29 não vive sem o 30, ou o 30 não vive sem o versículo 29, eles estão unidos. O relacionamento entre você e Deus também é assim. Você está pensando que Jesus está vendo você chorar de madrugada, orar como você ora, buscar a presença de Deus, e Ele está intacto lá na sua glória, vendo você sofrer e não fazendo absolutamente nada? Não! Existe uma harmonia. O cabeça sente o que o corpo está passando. Se a igreja de Jesus está sofrendo, a cabeça sente no céu. Jesus está dizendo: Ele está te vendo, Ele está te observando, Ele está ouvindo a tua oração, Ele está contemplando o teu sofrimento. Se eu fosse você, adorava Ele, porque Ele está recebendo a tua adoração esta noite. Alachuri que me dá como a cama da séria. Ela não poderia tocar em Jesus, e nem Jesus poderia tocar nela.
Ao tocar em Jesus, ela corre um risco ou toma uma decisão precipitada? O que os irmãos acham? Quando ela tocou em Jesus, ela correu um risco ou ela tomou uma decisão precipitada? Os críticos vão dizer, sabe o quê? Ela tomou uma decisão precipitada, porque ela não podia. Mas aqueles que têm fé vai dizer o quê? Ela correu o risco, porque sabia que correr o risco com Cristo é saber que o risco não existe. Ela correu o risco, porque o crente sabe que quem corre o risco por amor de Jesus, sabe que o risco não existe. Decisões precipitadas podem gerar consequências drásticas. Deus me deu esta palavra esta madrugada dizendo, no meu culto vão muitas pessoas assim que estão sofrendo por conta de muitas decisões precipitadas que já tomaram na vida. Outros estão pensando em tomar algumas decisões aqui esta noite. Jesus mais uma vez quer te dizer assim, decisões precipitadas podem gerar consequências drásticas. Sabe aquilo que o seu pé quer fazer? Sabe o lugar onde o seu pé quer ir? Porque existem alguns pés que parece que está desconexo com o corpo. Tem livre-arbítrio. Se deixar os pés, eles vão para o lugar onde o coração deseja. Sabe aquilo que você quer fazer? Sabe aquilo que o seu corpo quer muito fazer hoje? Você não vê a hora do culto para poder fazer. Você só está esperando uma autorização do pastor. É correr para o lugar onde você quer ir. Mas Jesus está dizendo, não. Fique aonde Deus te colocou. É aqui que está o teu milagre. É aonde você mora que está o teu milagre. É na cidade onde você congrega que está a tua bênção. Enquanto Deus não te exaltar onde você mora, você não vai sair de lá. Só quem acredita, levante a mão e adore o Senhor esta noite. Decisões precipitadas podem gerar consequências drásticas. Financeiramente, você lembra de alguém na Bíblia? Esaú trocou o direito de primogenitura por um simples prato de sopa. Estou com fome, o que eu faço? Corro para as cabeças, pastor? Corro atrás de um prato de lentilha? Mesmo que lhe vai ser provado o direito de primogenitura? Não. Você tem promessa de Deus. Deus vai te alcançar na hora certa. Não se troque por ninguém nem por nada. Você tem valor. O Espírito Santo de Deus está em você aqui esta noite. Decisões precipitadas podem gerar consequências drásticas. Guerras. O que você lembra de guerras na Bíblia? Abraão e Sara, Ismael e Agar. O que acontece hoje no mundo inteiro por conta de Abraão e Sara, Ismael e Agar? Palestina em guerra contra Israel. Decisões precipitadas podem gerar consequências drásticas. Espiritualmente, você lembra de alguém? Judas Iscariotes, Ananias e Safira. As decisões que você toma pode não afetar os seus filhos, pode não afetar diretamente a sua casa, mas pode afetar toda a sua descendência. Existem muitas pessoas que morreram. Não é maldição hereditária que eu prego, eu sou contra. Mas existem muitas pessoas que morreram e fizeram alguma coisa, e você aqui hoje está pagando financeiramente, espiritualmente, o que alguém fez, por conta de alguma decisão que se tomou numa casa, num lar, num bairro, numa cidade, numa igreja. Tome cuidado. As decisões precipitadas podem gerar consequências drásticas. Quem tocou nas minhas vestes? É a pergunta que Jesus faz aqui esta noite. E a pergunta que Jesus fez para essa mulher. Ela não toca diretamente Jesus, ela toca nas vestes. Versículo 30, Jesus sentiu. Ele sentiu. Ela recebeu a bênção e sentiu. Jesus que liberou a bênção, sentiu.
Versículo 29, a mulher sentiu. Versículo 30, Jesus sentiu. Ambos sentiram. O que temos aqui? Uma relação de comunhão. Você não precisa de um terceiro para mediar a sua relação com Deus. Você não precisa procurar profeta nenhum para procurar saber se é de Deus ou não você sair da igreja onde você congrega. Quando você fala com Deus, Ele te ouve, porque quando você fala, Ele ouve a tua oração. Existe uma relação de proximidade entre você e Ele, de forma que não cabe mais ninguém. Não deixe com que os profetas venham tomar decisão na tua vida, na tua casa, na tua família. Não, você é um profeta de Deus, você é ungido do Senhor, você tem autoridade em você. É só orar, e não importa a hora, de dia, de manhã, de tarde, de madrugada, os céus estão abertos para ouvir a tua oração. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 31, vês que a multidão te apertas, e dizes, quem me tocou? Jesus, como é que o Senhor fala que alguém específico lhe tocou, se o Senhor está no meio de uma grande multidão? Olha quantas pessoas estão barrando em ti, ou esbarrando em ti, melhor dizendo, e o Senhor vai dizer que uma pessoa te tocou. Você precisa ser diferente no mundo de iguais. O que os iguais fazem hoje? Algo comum. O que é algo comum? Que os demais fazem? Fazem promessas. Senhor, vou lhe fazer isso. Senhor, vou fazer isso. Fazem promessas, falam para Deus, mas não têm atitudes. Essa mulher não disse a ninguém, nem o próprio Deus sabia, nem ela mesma falou com o próprio Deus o que iria fazer. Ela criou na sua cabeça um propósito e disse, se eu tão somente tocar, vou ser curada. O que é ser diferente no mundo de iguais? É ter atitudes em vez de palavras. O mundo dos iguais tem palavras, mas lhe fogem as atitudes. Se você chegar com atitudes, sem palavras, Deus vai te agraciar. O que é que se fazem no mundo de iguais? Fazer as coisas para o homem ver. Quem viu essa mulher tocando em Jesus? Só Deus. Por isso o texto diz, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Faça as coisas para Deus ver. Não faça as coisas para o pastor Eliseu ver. Não faça as coisas para o pastor José Wellington ver. Não faça as coisas para o homem ver. Faça as coisas para Jesus ver. E existem até pessoas que fazem, mas fazem quando não tem jeito. Sabe quando uma pessoa olha para outra e diz assim, eu cumprimentei ela porque sabe, eu já estava em cima dela. Não tinha mais como virar a cara, não teve jeito. Eu tive que dar a paz do Senhor para ela. Tentei de um lado do outro, mas sabe, eu tentei, mas já apareceu na minha frente. Aqui acontece isso. Aqui acontece isso. Estava na minha frente, não deu nem para desviar. Se eu desviasse ia ficar muito feio. As pessoas fazem, mas quando não tem jeito. Sabe, eu estava lá. De repente sumiu todo mundo, ficou só eu. Vou fazer o quê? Vou fazer então. Sabe por que os discípulos disseram para Jesus, a multidão te aperta, e ele diz, quem me tocou? Porque tocar é diferente de esbarrar. Quantas pessoas estavam esbarrando em Jesus ali? Muitas, todos. Mas quem de fato tocou? Quem antes de tocar, criou na sua cabeça um propósito. Se eu tão somente tocar, eu fiquei curada daquele mal. Eu ficarei curada daquele mal.
Repita comigo: tocar. Tocar é diferente de esbarrar. Quem esbarra, esbarra porque o fluxo de pessoas é grande. E então toca, mas sem propósito específico de tocar. Toca, mas toca sem querer. Toca, mas não queria fazer, mas tocou. É assim a condição de muita gente. Você precisa ser diferente no mundo de iguais. Versículo 32. E ele olhava ao redor para ver a que isso fizera. 33. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e, prostrando diante dele, disse toda a verdade. Verso 34, e ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Jesus nunca te dá somente aquilo que você quer. O que é que esta mulher queria, irmãos? Ela queria o milagre da parte de Jesus. E acabou recebendo algo maior. Sabe o que foi? Jesus, além de curar ela, o chamou de filha. Em outras palavras: você foi curada, mas tem um lugar na minha família. Você deseja entrar? Eu te chamo de filha. Jesus não quer só curar o teu corpo aqui esta noite. Ele quer te chamar de filho para você ter uma relação com Ele. Ele quer te chamar de filho para você se aproximar dEle, para você ter comunhão com Ele, para você andar com Ele. Aonde colocar os teus pés, Deus lhe dá por herança. Aonde colocar as tuas mãos, Deus abençoar. Deus não quer só te curar, Ele quer fazer de você filho de Deus. A filha de Jairo, versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? Quem era Jairo? Algumas versões trazem principal da sinagoga. A NVI traz um dirigente da sinagoga. Marcos, capítulo 5, versículo 22. Quando eu disse aos irmãos que Marcos começa falando de Jairo, dá uma pausa, depois vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue, e depois finaliza com Jairo. Se Jesus tivesse ido no início da caminhada diretamente para curar a filha de Jairo, ele estava moribunda, ele estava prestes a morrer, mas talvez ela teria recebido a cura e não passado pela morte. Mas Jesus primeiro curou a mulher do fluxo de sangue, e mesmo que a situação se agravou com uma outra pessoa, Ele é aquele que nunca se atrasa. O começo do texto diz que a mulher estava moribunda, estava doente, estava quase morrendo, mas o final do texto diz que ela morreu. Mas isso é inexplicável. Homem algum consegue dizer que Jesus chegou na hora certa, mas aqueles que têm fé e conhecem as coisas de Deus diz sim, Ele chegou na hora certa, porque Ele tem poder de vencer a morte, fazer alguém sair da tumba para poder glorificar o teu nome. Versículo 23, a menina estava moribunda. No versículo 35, a menina está morta. Houve um agravo na situação. Não é essa pergunta que você fez para Jesus, da sua oração? Se o Senhor tivesse ido, se o Senhor tivesse feito alguma coisa acontecer, não teria chegado no estado que está. Se o homem permite as coisas se agravar, significa que o homem não pode resolver. Ele vai chegar na hora errada, ele vai chegar atrasado e não vai fazer nada, e você vai sair derrotado. Mas a tua confiança não está no vereador, a tua confiança não está no deputado, a tua confiança não está no político, muito menos no presidente que ganhou a eleição. Sabe por que a gente não deixa de vir no culto? Para ir na Paulista, para tentar proclamar, fazer alguma coisa, para ver se muda as eleições. Porque nós temos um presidente, nós temos alguém que rege a nossa vida, e nós acreditamos que a nossa parte nós fizemos, agora é a parte dele. É por isso que nós confiamos em Deus e cultuamos a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 36, e Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente. 37,
Jesus permitiu que apenas Pedro, Tiago e João fossem com ele. Versículo 38, Jesus entra na casa de Jairo e todos estavam chorando. Jesus disse a todos, versículo 39, por que vocês estão chorando? A menina não está morta, mas dorme. Versículo 40, e riram-se dele, e ele fez o quê? Todos saírem. Reuniu quem? Pai, mãe, Pedro, Tiago, João, Jesus e a menina. Quantas pessoas tem aqui, irmãos? Pai, mãe, Pedro, Tiago, João, Jesus e a menina? Não é numerologia não, mas tinha 7 pessoas ali, exatamente as 7 pessoas que deveriam estar, porque quando tem quem Jesus quer que esteja, não é porque o número 7 traz perfeição, mas é porque quem Jesus quer que estivesse, nele há perfeição para o milagre acontecer. Jesus está dizendo, só vai ficar ao teu lado quem Ele quiser. Jesus está dizendo, está saindo um, está saindo outro. Quantas pessoas já te abandonaram e você continua lá? Somente um, somente dois, somente três, somente 4. Jesus está dizendo, está ficando quem Ele quer, está ficando quem Ele quer. Na hora que tiver o número exato, o número da perfeição, Ele faz o milagre na sua vida. E tomando a mão da menina, 7 pessoas dentro de casa, Jesus disse, Talita cumi, que traduzido é menina, a ti te digo levanta. Versículo 42, e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombrara-se com grande espanto. Versículo 43, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e dissesse-lhe que desse de comer. Por que essas duas histórias aparecem juntas no relato dos 3 evangelistas? Vamos ficar em pé? Por que as duas histórias aparecem juntas? Mateus, Marcos e Lucas, os 3, quando fala da mulher do fluxo de sangue, fala da filha de Jairo. Por que os 3, quando vão falar deste milagre, apresentam as duas histórias juntas? Porque os 2 textos juntos mostram situações de impurezas semelhantes. A hemorragia é uma situação de impureza. A morte é uma situação de impureza. Entendeu por que Jesus esperou a filha de Jairo morrer? Para ficar caracterizado a morte e então uma situação de impureza. Jesus não faz nada porque escapou dos seus dedos. Nada escapa dos dedos de Deus. Nada passou desapercebido do Senhor. O que está acontecendo com você é para acontecer mesmo. Deus não é aquele senhor que está sentado em um sofá com um controle na mão, controlando o canal que quer colocar na tua vida. Não, o controle nunca caiu da mão do Senhor. Ele rege, Ele controla, Ele está sobre a sua vida. Quer ver o resultado? Experimenta dar um passo só, sem a permissão dEle. Experimenta. Sem Jesus, nós achamos que temos liberdade. Mas com Jesus, a nossa liberdade é condicional. A gente só vai aonde Ele permite ir. Deus está aqui esta noite. E a sua vida é regida por Ele. Fique com essa palavra. Vá para a sua casa de posse de bênção e de vitória. Eu passei um pouquinho do horário hoje como eu costumo, mas eu creio que essa palavra está de grande valia para o seu coração. Deus te abençoe em Cristo Jesus.